Olá, meninos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda etapa, então vamos começar a unidade 1 do caderno 2. E essa unidade 1 fala sobre o ar atmosférico e efeitos nocivos da poluição. Então, é o mal que a poluição do ar pode nos causar. Vamos lá, então? Para falar da poluição do ar, primeiro a gente vai recapitular aí sobre a atmosfera, né? E o que é a atmosfera? A atmosfera significa esfera ou camada de ar, né? Camada é esfera e átomo, ar. A atmosfera é composta por diversos elementos químicos, sendo o nitrogênio e o oxigênio os principais elementos químicos que compõem. Além deles, ou seja, além do nitrogênio e do oxigênio, em quantidade bem menor, nós encontramos o gás carbônico e alguns gases nobres. Qual é a importância da atmosfera? Sem a atmosfera, provavelmente não haveria vida em nosso planeta. E também não haveria ventos, nuvens ou chuvas, ou seja, não aconteceriam os fenômenos meteorológicos. A atmosfera protege os seres vivos das radiações nocivas do Sol, fornece os gases necessários para a respiração e a fotossíntese, mantém a temperatura equilibrada, além de formar uma cobertura que protege o planeta da entrada de meteoroides, que são fragmentos de corpos celestes, que são essas imagens que estão aqui ao fundo, né? Os meteoroides, quando chegam à atmosfera, eles vão incendiar, e aí quando eles incendeiam, eles inclusive deixam de ser chamados de meteoroides e passam a ser chamados de meteoros ou estrelas cadentes. Quais são as camadas da atmosfera? Começando aqui de baixo, né? Aqui em marrom representa o solo. Então, a primeira camada da atmosfera, que está no local onde nós vivemos, é chamada de troposfera. É a camada mais baixa da atmosfera, vai começar no solo, concentrando a maior parte dos gases da atmosfera, é onde tem a maior concentração de gases. É nessa camada, ou seja, na troposfera, aonde acontecem os fenômenos meteorológicos, ou seja, se formam as nuvens, os ventos, as chuvas, a neve, a tempestade, os raios e os furacões. Também é da troposfera que os seres vivos vão retirar o gás oxigênio para a respiração e que as plantas e as algas vão retirar o gás carbônico para a fotossíntese. Em seguida, logo acima da troposfera, nós temos uma outra camada denominada estratosfera. É nessa camada que voam os grandes aviões. Por que eles não voam na troposfera e sim na estratosfera? Porque na estratosfera, por haver pouca umidade no ar, não há formação de nuvens, nem ocorrem fenômenos meteorológicos. Então, aquelas turbulências, elas não acontecem na mesma frequência do que na troposfera. Além disso, uma outra característica da estratosfera é que existe grande quantidade de gás ozônio na estratosfera. E esse gás ozônio forma a camada de ozônio, tão importante para nós, né? Que é essa camada de ozônio. Acima da estratosfera tem a mesosfera, que é a região mais fria da atmosfera. A palavra mesosfera indica que essa é uma camada que está situada no centro da atmosfera, no meio, por isso mesosfera. Essa camada, qual é a grande característica dela? Ela vai proteger a Terra dos meteoroides, que a gente viu a imagem anteriormente. Por quê? Ao atritarem com os gases existentes na mesosfera, esses meteoroides vão incendiar. E aí eles se vaporizam, formando meteoros, que são também conhecidos popularmente
como as estrelas cadentes. Acima da mesosfera, nós temos uma outra camada, chamada termosfera. Termo vem de temperatura, de calor. O ar nessa camada é rarefeito, ou seja, tem em quantidades bem pequenas. E por que a termosfera então recebe esse nome? Porque a energia do Sol faz a sua temperatura aumentar com a altitude. Por conta dessa maior proximidade, né, do Sol, essa penúltima camada, e com um ar muito rarefeito, né, com poucas moléculas de ar. Após a mesosfera, nós temos ainda uma outra camada, que é chamada exosfera. A exosfera é a última camada da atmosfera. Ela não tem um limite de altitude definido. Então, não tem um local ali que se fala assim, aqui acabou a exosfera. São os gases, né, que vão rareando, vão escasseando, vão ficando cada vez mais raros, né, em menor quantidade. E a temperatura da exosfera vai variar muito durante o dia. É uma camada muito quente e à noite muito fria. E é na exosfera que a maioria dos satélites artificiais estará posicionada. Aí, para quem ficou atento aqui à imagem, tem aqui um nome que nós não falamos nas camadas, que é a ionosfera. A ionosfera, na verdade, ela não é uma camada da atmosfera, ela é uma região formada por duas camadas. E que camadas são essas? É o conjunto da termosfera com a mesosfera, que vai formar essa região chamada ionosfera, que é uma região que tem uma maior quantidade de íons, ou seja, uma região que está carregada de eletricidade. E como que isso vai importar para a gente? Vai ser na ionosfera que serão refletidas as ondas de rádio, permitido então, olha lá, envio das ondas de rádio e recepção das ondas de rádio. Isso acontecerá por todo o mundo. Por causa da ionosfera, é possível ouvir transmissões de rádio por estações de outros países, porque em locais muito distantes, essa informação será recebida. Na ionosfera, a gente tem uma outra característica, é onde acontece um fenômeno chamado aurora polar, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo ao fundo. É um fenômeno em que partículas eletricamente carregadas que foram emitidas pelo Sol vão interagir com o campo magnético da Terra, dando essa coloração. No hemisfério norte, essa aurora polar é conhecida pelo nome de aurora boreal, e no hemisfério sul, ela é conhecida pelo nome de aurora austral. Como é que a atmosfera é composta? É composta aqui por diversos gases, né? São diversos gases, mas não só isso. Além dos gases, tem uma quantidade variável de vapor de água, variável porque às vezes pode ter mais concentração e às vezes menos concentração, ou seja, o local pode estar mais úmido ou mais seco. E além desse vapor de água, também tem poeira, fuligens e micro-organismos. A quantidade e os tipos de gases, né, esses gases que estão descritos aqui, vão variar de acordo com a altitude da região. E que gases são esses? Gás nitrogênio, na concentração de 78%, gás oxigênio, na concentração de 21%, gás carbônico, numa concentração bem pequenininha de 0,03%, e gases nobres, que é um conjunto aí de 6 gases, na concentração de 1%.
próximo à superfície da Terra, as partículas desses gases estão muito concentradas. Mas à medida que se distancia da superfície, que vai chegando para as camadas mais altas, o ar vai se tornando mais rarefeito. Vamos então ver sobre esses gases. O gás nitrogênio, nós vimos no gráfico, é o gás em maior concentração na atmosfera, em torno de 78%. É um gás que não participa dos processos de fotossíntese, nem de respiração e nem das combustões, que é o processo de queima das substâncias. E além disso, ele também não é absorvido diretamente pelos organismos. Ana Lúcia, mas se não participa de nada, não é absorvido diretamente pelos organismos, qual a importância desse gás? Ele é indispensável para o desenvolvimento dos vegetais e de todos os outros seres vivos. Como é que isso acontece? Algumas bactérias vão conseguir aproveitar o nitrogênio do ar. Conseguem aproveitar esse nitrogênio do ar fazendo o quê? Transformando o nitrogênio do ar em compostos de nitrogênio. Esses compostos, então, são absorvidos pelas plantas e transformados em nutrientes essenciais para o crescimento dos seres vivos. Gás oxigênio. Quase todos os seres vivos vão depender desse gás para sobreviver. Por quê? Para o processo de respiração, né? Quem se utiliza do gás oxigênio na respiração é chamado de ser aeróbico. E quem não se utiliza desse gás é chamado de ser anaeróbico. O gás oxigênio ele é fundamental, então, para a respiração celular, ou seja, um processo que acontece nas nossas células de produção de energia para o corpo da maioria dos seres vivos. Sem o gás oxigênio, o fogo não acontece. Por isso, a gente pode afirmar que o gás oxigênio é essencial para a combustão. Combustão é a queima de uma substância. Por isso que, por exemplo, se eu for riscar um fósforo na Lua, nada vai acontecer, porque lá não tem atmosfera, não tem gás oxigênio, e sem gás oxigênio não haverá fogo. Vamos então falar da combustão. Combustão é o ato de queimar, é a queima de uma determinada substância. Para que haja a combustão, é necessário que haja 3 fatores: um combustível, um comburente e energia na forma de calor. Vamos ver um exemplo. Uma vela acesa. A parafina é o combustível e o oxigênio é o comburente. Por que comburente? Porque alimenta a chama. Então, se o oxigênio alimenta a chama, ele é chamado de gás comburente. O comburente, então, vai ser a substância que vai provocar a queima de um combustível. Ok, meninos? Vamos continuar. Gás carbônico impede a queima do material combustível. Então, enquanto o gás oxigênio permite a queima, o gás carbônico faz o inverso, ele impede a queima. É um gás fundamental para a vida, pois com ele as plantas e as algas realizarão fotossíntese para que possam produzir o seu próprio alimento. O gás carbônico ele também é lançado na atmosfera, como pela respiração dos seres vivos, pela decomposição da matéria orgânica e como resultado das combustões ou como resultado das queimas. Existe uma quantidade muito pequena de gás carbônico na atmosfera, mas a sua presença vem crescendo até que consideravelmente por conta da eliminação desse gás carbônico através de queimadas
através do consumo de combustíveis fósseis e por conta das atividades industriais. E os gases nobres ou gases raros? Normalmente são encontrados isoladamente, ou seja, não estão combinados com outras substâncias. São denominados também de gases raros por serem encontrados em pequena quantidade na atmosfera. Que gases são esses? O argônio, o hélio, que está representado aqui nessa imagem, o neônio, que junto com o argônio está representado aqui nessa imagem imagem de neon, o xenônio, o radônio e o criptônio. Falando ainda sobre os gases, a gente tem os efeitos nocivos, né? Mas antes dos efeitos nocivos, a gente vai falar de um efeito que é benéfico, que é o efeito estufa. Efeito estufa é o efeito da atmosfera sobre a temperatura. É um efeito natural e importante para a vida e para o equilíbrio da temperatura da Terra. É chamado de efeito estufa porque pode ser comparado ao que ocorre nas estufas de vidro. Já já a gente vai ver uma imagem de uma estufa de vidro. Só que, apesar de ser importante para a vida e para o equilíbrio da temperatura da Terra, fábricas e veículos que queimam gasolina e outros combustíveis feitos do petróleo vêm provocando um desequilíbrio nesse efeito estufa, o que pode provocar mudanças no clima do planeta. Olha lá, a estufa de vidro. E aí aqui, como é uma estufa de vidro? Como se fosse uma casinha de vidro, aonde se criam plantas, né? E como é que vai funcionar o efeito estufa? Porque aqui no lugar das plantas foi colocado o planeta Terra. E essa estufa seria a atmosfera. Como é que funciona então esse efeito estufa? Os raios de sol atravessam a atmosfera e aquecem o planeta Terra. Parte desse calor se reflete na superfície e vai embora para o espaço. E outra parte chega na atmosfera e é refletida. Então vai ser absorvida por certos gases, como o gás carbônico e o gás metano. Esse calor reabsorvido é novamente enviado para a Terra. Dessa forma, a temperatura média do planeta vai ficar estável por conta do efeito estufa. Só que o efeito estufa ele pode causar um problema. Que problema é esse? O aquecimento global, que é a elevação na temperatura média do planeta. Embora o clima seja influenciado por vários fatores, a maioria dos cientistas acha que o que vai provocar o aumento da temperatura média do planeta é o aumento do gás carbônico e o aumento do gás metano na atmosfera. O aquecimento global, aqui vem uma imagem, né, uma animação do aquecimento global. O aquecimento global, ele pode trazer sérias consequências, né? Esse aumento da temperatura pode trazer sérias consequências para o planeta, como, por exemplo, o degelo de parte das calotas polares, que faria o nível do mar subir. E, além disso, o aquecimento do planeta também pode interferir no regime de chuvas e no clima de várias regiões. E pode ocasionar também a proliferação de insetos, que vão se reproduzir melhor em climas mais quentes. E o buraco na camada de ozônio é um outro efeito nocivo que o ser humano causa. O que é a camada de ozônio, que está lá na estratosfera? É uma espécie de filtro de proteção. Vai deixar passar o calor e a luz solar, mas vai impedir que parte da radiação ultravioleta do Sol, que é muito prejudicial à nossa saúde, chegue até a superfície da Terra. Então vai fazer um filtro para que haja esse impedimento.
Os gases CFC, e aqui é uma sigla, né? C de cloro, F de flúor, C de carbono. Então, são os gases clorofluorcarbono. Quando chegam à estratosfera, esses gases se desintegram, liberando átomos de cloro, que é esse primeiro C aqui. Por sua vez, os átomos de cloro atacam as moléculas de ozônio, transformando essas moléculas de ozônio, que eu represento por O3, em moléculas de oxigênio, que eu represento por O2. E aí o que vai acontecer? Olha aqui, a destruição dessa camada. Essa camada começa a ficar mais fina, mais afilada. Os principais causadores, então, do buraco na camada de ozônio são gases produzidos industrialmente, que são os clorofluorcarbono. Esses gases são utilizados em aerossóis, em refrigeradores, em condicionadores de ar e na fabricação de espumas de plástico e de isopor. Aí que vem uma imagem via satélite, né, do buraco da camada de ozônio, e diz o seguinte: na verdade, não existem buracos na camada de ozônio, e sim regiões em que a concentração de ozônio diminuiu e a camada ficou mais fina, que foi aquela imagem anterior, que aparecia a camada mais grossa em alguns lugares e mais fina em outros. Por esse motivo, a radiação ultravioleta do Sol vai passar em maior quantidade, causando aumento de casos de câncer de pele e problemas de visão, entre outros. Então, os dois grandes problemas do buraco da camada de ozônio são o câncer de pele e os problemas de visão. Inversão térmica é outra situação que é nociva ao ser humano. Então vamos lá, na troposfera, que é o local onde nós estamos localizados, né, mais próximo ao solo, o calor do solo é transferido para o ar mais próximo à superfície. Então o calor que se forma aqui embaixo, aqui no solo, ele vai para o ar que está mais perto da superfície terrestre. Aí se torna mais quente e tende a subir, porque o ar mais frio ele é mais leve, né? É menos denso, então ele tende a subir. A camada de ar acima é mais fria. Se é mais fria, é mais densa, é mais pesada. Se é mais pesada, tende a descer. E isso vai formar o que a gente chama de corrente de convecção. Por quê? Porque o ar quente sobe, o ar frio desce. O ar quente sobe, o ar frio desce. Isso acontece em condições normais. Porém, se as temperaturas estão baixas, ou seja, em época de frio, a camada de ar mais próxima do solo vai ficar mais fria do que as camadas superiores. Se a camada de ar mais próxima do solo ficou mais fria e o ar frio desce e o ar quente sobe, o que vai acontecer? Uma parte do ar quente se forma sobre a camada de ar frio e vai formar aqui como se fosse uma tampa, vai impedir que o ar com os poluentes subam para os níveis mais altos. Então, o ar frio ele fica aqui preso na troposfera, na camada mais baixa, mais superficial ao solo. Vamos agora, meninos, assistir a um vídeo explicando sobre esse processo da inversão térmica, tá? Fiquem atentos porque vai ser explicado esse processo através de um experimento, tá? Só um minuto, que não deu um probleminha aqui. Vamos lá. Agora deu certo. Olá, eu sou a Kelly Cosmo, cientista maluca da Mad Science, e eu estou aqui com uma experiência super legal, e o mais wachachá é que vocês vão poder fazer em casa. Para essa experiência vocês vão precisar de 4 garrafas de vidro,
2 cartas de baralho, corante azul para colocar em água fria e corante amarelo para colocar em água quente. Bom, para essa experiência eu vou precisar de ajuda e vou chamar o meu amigo cientista maluco, Lipídio. Lipídio? Ah, demorou, né, Lipídio? Ah, pois é, peguei chuva no caminho. Ah, pegou chuva, é verdade. Bom, Lipídio, olha só, eu tenho uma experiência muito legal aqui e eu quero que você me ajude. Claro. Tá bom? Eu vou fazer uma vez, você vai fazer outra e a gente vai ver o que acontece. Olha só, eu tenho aqui água fria e água quente. Eu vou colocar uma carta sobre água fria. Presta atenção, Lipídio, você vai repetir essa experiência depois. Vou virar e colocar sobre a garrafa de água quente. O importante, gente, é vocês deixarem as garrafas bem alinhadinhas, assim. Lipídio, agora eu preciso da sua ajuda. Cuidadosamente, você vai puxar a nossa cartinha. Tem Vamos certeza? lá? Tem, Lipídio, puxa. Vou puxar, hein? Pode puxar. Tô puxando, hein? Delicadamente. Tô puxando. Ops. Eu vou segurar a garrafa. Ops. Vamos lá. E olha só que legal que tá acontecendo. Gente, o que tá acontecendo aqui é a mesma coisa que acontece na natureza. A água quente, como ela é menos densa, ou seja, ela é mais leve, ela sobe e a água fria, que é pesadona, acaba descendo. Na natureza, acontece diferenças de temperaturas. Por exemplo, o sol, ele esquenta o solo e, por sua vez, esquenta o ar que está sobre ele. Como o ar é menos denso, ou seja, mais leve, ele sobe, dando espaço para o ar frio que desce. E isso vai acontecendo continuamente na natureza. Agora, tem uma outra coisa que acontece. Cosmos, Oi? o que acontece se a gente fizer o contrário? Colocar água fria embaixo e água quente em cima? Foi o que eu ia dizer. Acontece a inversão de temperatura. Olha só. Faz a mesma coisa aí, Lipídio. Eu? Opa, acredito em você. Vamos lá, vou tentar, hein? Vou Isso. tampar aqui, Isso. né? Isso. Vou virar. Não derruba? Olha lá, vou tentar, hein? Vamos lá. Peraí. Vamos ver. Calma. Respira. Muita concentração nessa hora. Colocou? Agora você puxa a carta, então. Eu puxo a carta? Vai. Tá, então segura a garrafinha em cima. Eu seguro a Tô garrafinha segurando. em cima. Tô segurando. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Prepara-se, gente. Prepara-se. Ih, olha lá. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É a mesma coisa que acontece na natureza, gente. O que acontece? No frio, o ar frio fica ali. Ele não é esquentado pelo sol. O que acontece? A poluição acaba ficando presa entre 2 camadas de ar frio. Porque a poluição, geralmente os gases que saem dos carros, das chaminés, das fábricas, são quentes. Então eles ficam presos entre 2 temperaturas frias. Acontece a inversão da temperatura. Entendi. Muito legal, né? E esse é o modo que a Mad Science tem de explicar inversão térmica nas escolas. Uá-tchá-tchá! Bom, meninos, para concluir, a gente vai para mais um efeito nocivo causado pela poluição do ar, que é a chuva ácida. E a chuva ácida também vocês vão visualizar através de um experimento que vai ser explicado agora. Fiquem atentos. Você já deve ter ouvido falar de chuva ácida. Mas o que é essa tal de chuva ácida? Não dá pra gente olhar uma chuva e dizer se ela é ácida ou não. Então hoje eu vou fazer a chuva ácida caseira aqui, na sua frente, dentro desse pote. Mas antes eu preciso dar uma chegadinha na feira aqui perto de casa para comprar flores. Bora lá! Eu preciso dessas flores porque elas vão me ajudar a ver o efeito da chuva ácida. A chuva ácida é uma reação química que acontece todos os dias no céu da cidade, mas a gente não vê. Quanto que é a rosa? R$2 cada um. Tem desconto para quem vai fazer experiência com ela? Faz 3 por 5 pra você. 3 por 5? Fechou. Agora eu já tenho as flores e eu preciso dos outros ingredientes para fazer essa experiência. Além do pote, eu vou usar uma colherzinha, vela, acendedor, fita adesiva, um prego, arame, enxofre e papel indicador de pH. Esse papel aqui serve para mostrar se alguma coisa é ácida ou básica. Ele é opcional na experiência e o enxofre você encontra em qualquer farmácia.
Eu vou prender o papel indicador de pH aqui dentro do pote e também colocar um botão de rosa. Depois eu entorto a colher formando um gancho e furo a tampa do pote para poder passar um arame que vai segurar a colher. Agora eu coloco só um pouquinho de enxofre na colher e queimo embaixo até ele começar a soltar uma fumacinha. Nessa hora eu tenho que ser rápido e fechar o pote com o enxofre, a rosa e o indicador dentro. Dá só uma olhada no que vai acontecer. Bom, vou abrir esse pote lá fora que não é bom sentir o cheiro dessa fumaça não. Agora vamos comparar a rosa que ficou na chuva ácida com a rosa que não ficou na chuva ácida. Agora vamos dar uma olhada no papel indicador de pH. Aqui eu tenho uma escala com várias cores, começa no 0 e termina no 7. O 0 quer dizer muito ácido e o 7 quer dizer neutro. Então vamos comparar aqui com a minha tirinha está mais ou menos no 4. Então quer dizer que o ambiente ali dentro estava ácido. Para saber por que tudo isso mudou de cor, eu vou dar uma olhadinha no meu livro de química. Quando eu queimei o enxofre, lá no começo da experiência, ele reagiu com o gás oxigênio do ar e formou um gás que se chama dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre reage com a água e com o gás oxigênio do ar e pode formar ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. E foi por isso que a rosa perdeu a cor e o papel indicador mostrou que o ambiente lá dentro do pote estava ácido. E eu acho que com esse exemplo eu não preciso nem falar que quando esses ácidos chovem, eles fazem muito mal para um monte de seres vivos. E o que a gente viu aqui é uma demonstração caseira do que acontece na vida real. Na natureza, quando a água cai, ela mistura com o gás carbônico da atmosfera e forma um ácido que se chama ácido carbônico. Isso quer dizer que qualquer chuva é naturalmente ácida. Mas o que a gente chama de chuva ácida é quando tem excesso de ácido na chuva. E esse excesso acontece quando a gente tem muito gás carbônico ou outros gases poluentes, como o dióxido de enxofre. E esses são gases que surgem quando a gente queima derivados de petróleo, ou seja, produtos que vêm do petróleo, como por exemplo o óleo diesel. E é por isso que tem mais chuva ácida em lugares que tem muito carro ou muita indústria. Mas experiências ácidas como essa aqui você encontra no Manual do Mundo. Agora que você já sabe os efeitos maléficos da chuva ácida, vale a pena também entender um negocinho que vem escrito no óleo diesel na hora que você vai no posto de gasolina. Você olha lá, sempre tem um óleo diesel com S alguma coisa na frente, S50, S10. O que significa aquilo aí? Bom, S é o símbolo do enxofre na tabela periódica. Eu não sei se é exatamente isso, mas seria uma coincidência muito grande o símbolo do enxofre indicar o enxofre. Mas é isso que acontece. Quando está escrito lá S50, quer dizer que se você tiver 1 tonelada de óleo diesel, dentro daquela tonelada de óleo diesel vai ter 50 gramas de enxofre. Ou seja, um caminhão que colocar um pouco mais de 1000 litros de enxofre, de óleo diesel, que vai dar 1 tonelada, vai queimar 50 gramas de enxofre, que é enxofre pra caramba. No S10 quer dizer que tem 10 gramas, então o diesel S10 é muito menos poluente, causa muito menos chuva ácida do que o diesel S50. E a tendência é aos poucos a gente começar a usar um óleo diesel cada vez mais limpo, ou seja, com esse índice S, índice de enxofre, cada vez menor. Eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo que tem a ver com poluição. Bom, meninos, então a gente viu aqui, né, sobre a chuva ácida, tá? E agora que vocês já visualizaram essa parte da chuva ácida, vocês vão para o próximo vídeo. Por quê? Porque eu estou passando os exercícios do livro, da unidade 1, para vocês resolverem. Ah, Ana Lúcia, mas eu não recebi ainda o meu livro. Não tem problema. Por quê? Porque nesse outro vídeo eu estou fazendo a apresentação de todos os exercícios que vocês precisam fazer. Então, quem não tem o livro, vai assistir essa apresentação, vai pausando o vídeo
e colocando as respostas, fazendo a pesquisa, pode voltar aqui nessa apresentação ou pesquisar na internet para poder ir colocando as respostas no seu caderno. E aí vai me mostrar a atividade feita no caderno, ok? Meninos, não deixem acumular a tarefa. Alguns alunos deixaram acumular na etapa passada, tem aluno que ainda não me mostrou todas as tarefas da primeira etapa, precisa mostrar para eu poder fechar as notas. E na segunda etapa, não deixem acumular. Vocês terão de hoje até a próxima quinta-feira para resolver a atividade, né? As páginas que eu pedi lá no roteiro de estudo que está embaixo dessa apresentação. E aí, vocês, na quinta-feira, me mostrem, postem no grupo do WhatsApp do 7º ano a tarefa. Coloca lá as fotos, o seu nome e o dia referente à tarefa. Combinado? Por hoje é só. Galerinha, fiquem em paz, fiquem em casa, fiquem bem.